Graça e paz, povo de Deus. Louva a Deus por mais essa oportunidade. Deus tem ministrado tão forte no meu coração algo. E eu queria conversar com vocês hoje. Eu queria que você entendesse essa seriedade. A Bíblia fala que o profeta Jonas ele entra em desobediência. Quando ele entra em desobediência, essa história é muito clara, você já escutou. A Bíblia fala que ele procura um barco. E ele entra naquele barco e por culpa da vida dele, por culpa da desobediência, Deus permite uma tempestade. Deus permite uma situação para mostrar que não era a favor da atitude de Jonas. Mas Deus não faz isso para trazer juízo sobre Jonas. Deus faz isso porque ama Jonas. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, sempre que você encontra os planos de Deus, por Deus te amar, por Deus ter cuidado pela sua vida, por Deus conferir esse cuidado ao teu coração, Ele vai permitir uma tempestade, uma situação de aperto. Mas ainda não é isso que eu queria trazer para vocês. E o grande erro foi do dono do barco. De olhar para Jonas e permitir, sem conhecer a história, sem conhecer os frutos, sem conhecer a vida de Jonas, permitir que o profeta entrasse no seu barco. E por culpa daquele profeta entrando no barco por culpa de ele permitir aquele profeta entrar no barco dele, que a tempestade na vida dele começa. E ele começa a ameaçar a perecer. E ele começa a perceber que Deus só permitiu aquela tempestade também sobre a vida dele por ele permitir pessoas erradas entrando. Por ele ter dado a intimidade, por ele vender o preço do barco dele por algo tão pequeno. A mesma coisa é quando nós permitimos pessoas que não têm intimidade, aliança, unção de Deus entrar em nossas vidas. E de repente é por isso que a tua vida está tão embaraçada, porque na tua vida sentimental você permitiu alguém que não tem aliança com Deus se embaraçar com você. E tua vida não tem pra frente. E esses sinais, essas tempestades, essas dificuldades, são sinais que Deus está te dando, falando, filho, não é meu. Não procede de mim. Foge, deixa pra trás, confia em mim, eu tenho algo maior para te entregar. De repente as amizades, as alianças estão te afastando da presença, estão te corrompendo. Porque 1 Coríntios 15, versículo 33, ele fala muito claro, as más companhias corrompem os bons costumes. E essas amizades que aparentemente te faz bem, estão te levando pra ruína. Estão tirando a essência, o cheiro de Jesus do teu coração. E não tem jeito, filho. Enquanto você não tira essa pessoa da sua vida, tem que amar todos, mas aliança é só quem tem intimidade com Deus. Aliança é só quem vive uma essência do Senhor. Tinha um pastor meu que ele falava, filho, pede conselho para quem conhece mais de Bíblia do que você. Isso é muito forte. Ande com quem vai te aproximar da presença de Deus. Aquela tempestade só passou quando o dono do barco joga Jonas para fora. Jesus ele teve 12 discípulos, mas a intimidade, quando ele foi transfigurado lá no monte, ele só levou alguns. Quer dizer, ame a todos, mas intimidade você deve se revelar a poucos. Ame todos, mas intimidade é se revelar a poucos. A sua intimidade, você só tem que revelar, filho, filha, para quem realmente o Espírito Santo testifica que é dele. A Bíblia fala que o joio ia crescer no meio do trigo. E nunca houve um tempo de falso profeta. De gente que vive na igreja, mas não tem Jesus como o tempo de hoje. Quer ser teu amigo? Amém. Ore antes. Veja se é do Espírito Santo. Veja se testifica. Sansão, é forte essa palavra. Ele não perguntou para o Espírito Santo se Dalila vinha dele. E olha o que aconteceu. Davi olhou para Batseba e não quis saber se era dele ou não. Não passou pela peneira do Espírito Santo e olha o que aconteceu. Meu irmão, intimidade com você tem que passar pela peneira do Espírito Santo. E aí você orou a Deus, Deus, por que tá essa dificuldade, por que tá essa tempestade na minha vida, por que minha vida não anda pra frente, por que minha vida se embaraça? Porque você tem permitido pessoas que não é de Deus na sua vida, pessoas que não têm aliança com Deus na sua vida. Deus permite essa tempestade para te falar, filha, vai atrasar a tua vida, filha, não vem de mim, filha, no futuro vai ser ruína. Desliga esse vídeo, ora a Deus. Verifique se as pessoas que estão ao teu redor têm te aproximado da presença do Senhor e se você tem sido um canal de bênção na vida delas. Medita nessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha falar o teu coração como falou no meu. Eu sou o pastor Guilherme Gouveia. Se você sentiu no coração, leve esse vídeo para frente. Vamos levar esse evangelho puro, porque hoje em dia não se prega mais isso. E Deus seja com todos.